Você tem mais de 30 anos e continua tendo acne? Então esse assunto é para você. Olá, eu sou Renata Fontani, especialista em pele, e hoje nós vamos conversar com o Dr. Ricardo, dermatologista, sobre acne adulta. Me conta, Dr. Ricardo, por que a gente sai da adolescência com a esperança da acne acabar, fica adulto e a acne ainda fica ali se repetindo, persistindo na pele? O que é isso? O que acontece? Renata, a acne ela é causada tanto por fatores intrínsecos do próprio organismo da pessoa, como por fatores extrínsecos, externos. Em relação aos fatores internos, a acne ela tem uma influência da parte hormonal e ocorrem alterações na unidade pilosebácea, que a gente chama, que é onde você tem o pelo e tem ali aquela glândula sebácea que acompanha o pelo. Então, essa unidade, você pode ter um aumento da produção de queratina que obstrui um pouco essa unidade. Você tem alterações na produção e no conteúdo, vamos dizer assim, do sebo, que é o que sai ali pertinho daquela glândula. E você pode ter também colonização desse folículo pilosebáceo por uma bactéria específica que piora esse quadro. Todos esses fatores, tanto a questão, por exemplo, da queratinização, quanto da alteração do conteúdo do sebo, eles são influenciados por fatores hormonais. Hoje a gente sabe que aquelas pessoas que mantêm acne mesmo depois da idade adulta, é como se naquela unidade pilosebácea tivessem mais receptores hormonais. Não é que a pessoa tem uma dosagem no sangue de hormônio maior do que as outras pessoas, mas localmente esse hormônio faz mais efeito. É porque às vezes a pessoa vai ao médico, né, pede para dosar, acha que está com a testosterona muito alta, confunde um pouco com a questão da acne na pele. Na verdade, é como se fosse uma genética. Exatamente. Uma probabilidade dela ter mais esse receptor desse hormônio. Exatamente, isso. Hoje a gente sabe que, por exemplo, se você tem um dos pais que teve uma acne grave, você tem uma chance aumentada de ter acne também. Se você tiver os dois pais que tiveram acne grave, a probabilidade da criança, do adolescente ter uma acne grave é muito, muito maior. Mas, em geral, essa acne é mais restrita à idade da adolescência, que é uma idade onde esses hormônios pesam muito, onde esses hormônios fazem muita diferença e você tem uma mudança muito grande, em especial na composição do sebo e nessa queratinização, que era o que eu comecei a falar. As pessoas que têm o que a gente chama de acne do adulto, né, ou da mulher adulta, que é até mais comum na mulher do que no homem nesse sentido, a maioria delas começa com a acne na adolescência, em especial homens, e continua na idade adulta, mas tem uma parcela dessas pessoas que às vezes tem um controle razoável na adolescência e surge na idade adulta. Em especial às vezes tem mulheres. uma pele linda na adolescência e na pele adulta tá ali. Às vezes chega pra gente, né? O cliente fala, eu nunca tive acne e tô tendo agora. Isso. E aí, quando acontece isso, Renata, os fatores hormonais, eles pesam, claro, o fator genético pesa, né? Mas hoje a gente sabe que além dos fatores hormonais, além dos fatores genéticos, a gente tem a impressão que tanto a parte alimentar quanto até a parte de estresse do dia a dia podem também influenciar nessas pacientes. E como que isso acontece? O que a gente tem de mais evidência hoje na literatura é que, em especial, aqueles alimentos que têm um alto índice glicêmico, aqueles alimentos que são acrescentados em açúcar, em gordura, por exemplo, muito ricos em gordura, e também aqueles alimentos que são lácteos, que são derivados do leite, quando a pessoa faz um consumo muito excessivo desses alimentos, existem alguns trabalhos que sugerem que elas podem desenvolver mais lesões acneicas. Não é aquele alimento isoladamente. A pessoa tem que ter uma tendência genética a ter a acne. Por isso que não são todas as pessoas que têm, né? Exatamente. Mas para aqueles que têm, a gente percebe que alguns pacientes se beneficiam por redução desses alimentos. Então, em especial, esses alimentos que têm essas bebidas que são, por exemplo, adicionadas em açúcar, que tem uma grande quantidade de açúcar livre, que são esses alimentos que são de alto índice glicêmico, eles parecem que são bem piores, mais industrializados, exato, né? E também esses alimentos, as pessoas que têm um consumo muito excessivo de produtos lácteos, né? Assim, a gente vê que tem uma certa relação. Os trabalhos, eles são um
pouco conflitantes em relação a isso. Mas o que a gente tem de maior evidência é direcionado a esses alimentos, né? E é interessante isso porque muitas vezes as pessoas elas jogam a culpa exclusivamente em alguns tipos de alimento, né? É muito comum a pessoa falar assim, eu como chocolate e pioro muito. Sim. Ou eu como amendoim e pioro muito, né? Se a gente vê as pessoas fazendo essa associação muito grande, em especial, principalmente alimentos quentes, né? Sim, e alimentos mais gordurosos, que é o que as pessoas mais associam. Mas, na verdade, a gente sabe hoje que talvez os alimentos de alto índice glicêmico sejam piores do que esses alimentos mais gordurosos. Então, por exemplo, essas bebidas que são muito adicionadas em açúcar, sucos artificiais, achocolatados artificiais, eles são piores, por exemplo, do que esses alimentos, né? E um outro braço aí que a gente vê também que piora muito o quadro das pacientes com acne é o estresse, né? Hoje, a vida moderna, ela é uma vida que exige muito das pessoas. Então, é muito comum você ter pessoas, assim, muito sobrecarregadas de trabalho, muito estressadas, às vezes com rotinas de trabalho muito intensas, né? Assim, isso é comum. Trabalho, estudo, né? Sim, família, ainda mais mulheres, né? Sim, que às vezes tem uma jornada dupla, tripla, e às vezes até para se destacar no seu serviço, trabalham muito e fazem, e correm atrás, porque hoje a gente corre mesmo, sim, né? Assim, atrás. Mas quem não está estressado, exatamente, né? Mas o excessivo do estresse, ele altera um pouco a parte hormonal, né? Assim, em especial, o estresse ele aumenta um pouco a produção de cortisol e esse cortisol ele pode acabar piorando também a acne nos pacientes. Então, porque ele mexe na parte hormonal? Na parte hormonal, exatamente. E aí é quem tem mais receptor. Sim, vai acabar tendo uma piora, né? Assim, desses quadros de acne. Então, o que acontece? O ideal seria que as pessoas tivessem um pouco mais de controle sobre isso, que não é muito fácil também, né, Renata? Assim, mas acaba sendo importante, em especial naquelas pacientes que são de difícil controle, né? Assim, a pessoa tem uma acne que não tinha antes e surgiu agora. Será que tem alguma coisa dessas que poderia auxiliar no tratamento como medida adjuvante, além das medicações ou dos produtos tópicos que a gente usa? Agora, Ricardo, e o DIU, o anticoncepcional, eles podem ser um gatilho para isso também? Sim, o que acontece? O estrógeno ele é muito associado ao surgimento de acne, diferente daqueles hormônios que são mais voltados para a progesterona. Esses receptores eles são muito sensíveis a um derivado, vamos dizer assim, da testosterona. Então, geralmente, dependendo do tipo de anticoncepcional que a pessoa usa, do tipo de DIU, se é um DIU hormonal, por exemplo, ela pode piorar um pouco o quadro da acne. Né? Tem outros anticoncepcionais que eles, na verdade, reduzem o quadro de acne, porque eles acabam atrapalhando, vamos dizer assim, essa formação desse derivado da testosterona, que é o que estimula mais a glândula sebácea. Então, você tem grupos de anticoncepcionais distintos. E os ginecologistas, eles trabalham muito bem essa parte. Então, às vezes, eles recomendam já sabendo que aquilo vai melhorar a acne, vai melhorar a pele da pessoa. Agora, acontece muito também, por exemplo, do paciente parar de tomar um anticoncepcional e essa acne, ela piorar ou aparecer. Sim. Em especial, se a pessoa fazia uso de um desses anticoncepcionais que controla a acne, às vezes a gente vê isso, a pessoa nem sabia que o anticoncepcional que ela usava era bom, entre aspas, para a pele, né? Mas era bom mesmo, porque ele segurava, né, a acne, essas alterações hormonais. E às vezes a pessoa suspende e na suspensão aparece a acne. Não é que seja um rebote, não é um rebote, é porque na verdade ela tinha uma certa inibição hormonal que era causada pelo anticoncepcional e a partir do momento que ela parou de usar, a genética da pessoa já era uma genética mais propensa a desenvolver a acne. E aí acaba aparecendo mais lesões nesse contexto, né? Assim, e aí a pessoa vai acabar tendo que colocar na balança, né? Assim, naquele período, o que motivou ela a suspender, né? Assim, ela suspendeu o anticoncepcional porque ela quer engravidar, por exemplo, ela vai ficar suspensa. Ela suspendeu porque ela tinha algum efeito colateral. Às vezes ela vai trocar por outro que tem menos efeito colateral, mas ela pode conversar com o ginecologista para tentar colocar algum que seja desse grupo que diminui e não que aumenta as lesões. Né? Que ajuda ela, no controle. E a pessoa tem uma acne adulta, e aí? O que fazer? O que fazer? Bom, primeiro, né, assim, procurar um dermatologista para poder fazer um tratamento adequado, né?
Os cuidados... Não passar pasta de dente. Não passar pasta de dente. Pasta de dente é pro dente. Exatamente, pasta de dente é pro dente. Isso mesmo. E também, assim, e não fazer muitas coisas mirabolantes, né, Renata? Assim, porque às vezes a gente vê as pessoas fazendo umas coisas muito, muito mirabolantes. E às vezes pode até piorar, né? Sim, com certeza. Evitar de ficar mexendo muito e manipulando muito. Pode espalhar, né? Porque é uma bactéria, né? Sim. Então você pode piorar e piorar. Isso. E às vezes, uma acne que começa pequena, ela acaba tendo colonização por outras bactérias que não o Cutibacterium acnes, que é o que faz ali a lesão em si, mas ela pode ter uma infecção secundária. E às vezes a gente vê lesões grandes, com inflamação importante, com abscesso, que é de tanto a pessoa manipular. Né? Então, assim, evitar de manipular. E é aí que marca, muito... né? Sim. É aí que é o rosto. E depois, para tirar uma marca. É muito mais difícil. É muito mais difícil. Eu sempre falo isso com os pacientes. É muito mais fácil você tratar a acne do que a cicatriz. Sim. Então, faça tudo o que você puder para evitar que apareça a cicatriz. Porque ela é muito mais difícil de tratar, ela exige muito mais trabalho para melhorar o aspecto, né? Assim. E nesse sentido dos cuidados, então a primeira coisa, evitar de manipular muito essas lesões, ter uma boa rotina de higiene da pele, então usar um sabonete que seja específico para a pele. Em geral, esses pacientes de acne, eles têm uma pele um pouco mais oleosa do que a população geral. Quando é uma acne em adulto, apesar de ser uma pele mais oleosa, ela também é uma pele mais sensível. Então, não é tudo que você passa que tolera. Costuma a pele ser uma pele mais sensível, dependendo do produto que você passa, fica muito vermelho, fica muito irritado. É diferente. Não tolera tão bem tudo que a gente usa como uma acne, por exemplo, de adolescente. A acne de adolescente, você pode passar o que você quiser, quase que vai melhorar. Uma hora, né? Assim, E o adolescente também, ele recupera muito rápido, né? Então, ele tem aquela lesão ali e, de repente, não tem mais nada. E a pele é uma pele com muito mais oleosa, muito mais sebosa. Então, assim, mesmo os produtos que são um pouco mais agressivos, eles tem uma tendência a levá-la no máximo para o normal. Diferente do paciente adulto, que se você passar um produto muito agressivo, a pele fica muito seca e machuca. E aí acaba machucando a pele, acaba lesando e piorando, né? Assim, dando outros problemas. Né? Assim, e não é todo hidratante também que pode ser usado numa pele acneica, né? Não. Geralmente, o que acontece, Renata? A gente usa, então, algum sabonete que seja específico para a pele, e aí isso é muito voltado para a faixa etária e para o tipo de pele, que é muito diferente quando é um adolescente, quando é um adulto jovem que tem muita acne e quando é, por exemplo, uma pessoa pós-menopausa, que aí raramente vai ter acne, mas os sabonetes são muito distintos nesses três contextos. Em geral, se a pele tem uma tendência a ficar um pouco mais seca por causa do sabonete, a gente acaba usando algum hidratante que não seja muito comedogênico, que não forme muito comedo, que não forme muita acne. Existem hidratantes que são muito mais fluidos, muito mais à base de água, que levam uma hidratação sem ter tanta gordura na formulação, sem ter tanto produto que obstrui os poros, por exemplo, naquela formulação. Então, isso acaba sendo possível de manejar também, né? Assim, a gente usa medicações tópicas para controle da oleosidade e às vezes até para o controle do crescimento bacteriano. Então você tem produtos hoje que alteram um pouco isso da queratinização lá da sua unidade pilosebácea e você tem produtos que controlam também a parte do crescimento bacteriano ali local. Você pode fazer uso de medicações orais. Das medicações orais, a gente tem tanto medicamentos que atuam nesse braço mais hormonal, né? Essas medicações que são a base ou da ciproterona, que é esse hormônio que você tinha falado que acaba diminuindo um pouco, ou medicamentos que atrapalham a conversão da testosterona em dihidrotestosterona, que é esse hormônio que atua mais na unidade. Então você tem opções orais, né, assim, para tratamento. E você tem também, por exemplo, um peeling de ácido salicílico, que às vezes auxilia, algumas outras medidas, uma limpeza de pele bem feita, que também auxiliam no controle da acne. E acalma, né? Usar coisas para acalmar, porque a acne ela dá aquela vermelhidão, aquela inflamada, né? Aquela inflamada. Isso. E aí, quando você acalma, você tem um resultado melhor. Muito melhor. A ideia é exatamente isso, é desinflamar, é acalmar aquela pele para você ter uma recuperação melhor no futuro. E o importante é procurar um profissional, né, Ricardo? Exatamente. Não ficar inventando
E nem passar pasta de dente, minâncora, né? Não vai dar certo isso aí, né? Assim, em especial a pasta de dente. Às vezes dá certo porque já ia resolver de qualquer forma. Né? Mas não são as medicações mais indicadas, né? Assim, elas não têm essa ação, por exemplo, de diminuir a queratinização. O máximo que elas vão conseguir fazer, às vezes, é uma ação localizada ou bacteriana, dependendo do tipo de medicamento que você vai usar. Outros, às vezes, até pioram a obstrução lá da unidade pilosebácea. Então, a acne da mulher adulta tem solução. Tem solução. Foi muito esclarecedor, eu adorei bater esse papo com você. Espero que vocês também tenham gostado e a gente se encontra no próximo podcast.